Olá, o professor Ciro Burgos que está falando. Eu sou economista, tenho uma pós-graduação na área de gestão do conhecimento, sou mestre em educação e eu coordeno aqui na Unidom Bosco os cursos de Ciências Econômicas, Logística e Empreendedorismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que é um tema bastante discutido nos últimos dias, nas últimas semanas aí, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da economia atual do Brasil e tentar conversar um pouco sobre as perspectivas, né? Como bom professor, não posso deixar de comentar algumas coisas, né? O que acontece? Quando a gente pensa em economia, a gente fica pensando, né? O dia a dia das pessoas, é impactado pela economia. As empresas sofrem pela questão da economia, se beneficiam pela questão da economia. Então, quando eu falo economia, eu estou pensando assim, quem é que faz a gestão da economia do país, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? Normalmente são os ministérios da área econômica, tá? Dependendo do governo, às vezes tem um ministério que centraliza todas as atividades, mas se a gente for pensar na questão da economia dentro do governo, existem algumas atividades que são atividades da economia, como o planejamento, a questão do orçamento, né? A execução orçamentária, a questão do planejamento orçamentário, quem faz normalmente são os ministérios da economia. E muitos governos tinham até então o Ministério do Planejamento, né? Outra área importante é o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que também existia antes. E o Ministério da Fazenda, tradicionalmente. Hoje, o atual governo juntou tudo isso no Ministério da Economia, mas não quer dizer que essas atividades não aconteçam mais no governo, elas continuam acontecendo. Então, nós temos lá a Secretaria de Política Econômica, né? Então, várias ações que envolvem a questão da economia dentro do governo. Por quê? É o governo que é o agente que faz a política econômica. Nós temos a comissão o Conselho Monetário Nacional, né? O Banco Central e daí os órgãos de ação do governo propriamente dito, né? O Banco Central ele faz mais a parte da política econômica. Então, o Banco Central vai discutir a questão da taxa de juros, vai trabalhar mais com essa questão da moeda em si. Então, o Banco Central não vai fazer política fiscal, por exemplo. E o que seriam, então, os instrumentos de política econômica? Nós temos alguns instrumentos de política econômica que podem ser utilizados em função da necessidade, em função daquela situação específica da economia do país. Então, por exemplo, eu tenho a política fiscal. O que seria a política fiscal? A política fiscal nada mais é de que acompanhar, atuar sobre a questão dos tributos, né? Aumentar ou reduzir os tributos e, por outro lado, aumentar ou reduzir o gasto público. Quando eu falo gasto público, aí é uma questão que a gente já vai entrar na discussão mais atual, mas o gasto público ele é composto do quê? De gastos correntes, mas também de investimentos. Então, quando eu falo gasto, eu estou incluindo tudo isso, né? Gasto, a parte de gastos correntes, mas também a parte de investimento do governo, né? Então, é importante trabalhar, entender essas questões. Política fiscal, aumentar ou diminuir tributos, aumentar ou diminuir os gastos públicos. Política monetária, acompanhar, aumentar ou diminuir a base monetária, a quantidade de moeda em circulação. Então, a política monetária se faz atuando por meio da taxa de juros, por meio da diminuição, por exemplo, do efeito multiplicador da moeda. Então, política fiscal, política monetária. Também tem a política comercial. Política comercial é aquela parte em que o governo ele atua, né, para estimular ou desestimular os negócios internacionais. Por exemplo, em algum momento ele pode tomar uma medida para desestimular a importação de um determinado bem, né, e tenha uma produção local muito forte, até para proteger um pouco a indústria nacional. Ele pode também estimular as vendas externas do país, promovendo ações, feiras, né, participação em feiras no exterior, divulgando os produtos brasileiros no exterior.
Então, seria a política comercial. Tem a política cambial, que é quando o governo atua para manter a moeda, né, brasileira, fazer com que a moeda brasileira se situe ou valorizada ou desvalorizada em função do interesse, né, em relação ao dólar ou às outras moedas internacionais. Por exemplo, se eu tiver uma moeda hoje, uma desvalorizada, que é o caso atual, uma moeda mais desvalorizada do que a maioria dos economistas acredita que seria o ideal, né? Nesse caso, eu tenho um estímulo às exportações, porque as exportações, quando eu vendo alguma coisa lá fora, eu recebo em dólar, por exemplo, e esses dólares eu converto em moeda nacional. Na hora que eu faço essa conversão, o que acontece? Com a taxa de câmbio que eu tenho hoje, que a moeda brasileira ela está desvalorizada, eu recebo mais moeda brasileira, que é o que no final interessa para o exportador brasileiro. Mas isso dificulta, por outro lado, as importações. Então, a taxa de câmbio e a política comercial, a política de cambial e a política comercial atuam sobre o setor externo da economia mais do que sobre outras questões internas. Então, eu tenho também a política de rendas, que aí entram políticas que estimulam a distribuição de renda, como o Bolsa Família, que no governo atual mudou de nome, passou a se chamar Auxílio Brasil, mas que deve retomar ao seu nome anterior de Bolsa Família quando o próximo governo assumir. E aqui começa a discussão do cenário atual. Qual é a situação atual da economia brasileira? Nós temos hoje uma inflação ainda bastante alta, por mais que nos últimos 2, 3 meses o governo tomou algumas medidas pontuais, né? Questão da redução lá do ICMS sobre os combustíveis, a redução dos preços por parte da Petrobras para tentar fazer com que os preços da gasolina, do diesel e mesmo dos transportes, em função disso, frete e outras coisas, reduzissem um pouco. Então, a inflação ela veio diminuindo um pouco nos últimos meses, mas mesmo assim, ela é uma inflação bastante elevada, é uma inflação que vai estourar a meta, porque faz muitos anos que o Brasil trabalha com metas de inflação, para tentar fazer com que a inflação ela seja trabalhada do ponto de vista da política econômica dentro de um limite. Então, hoje, a meta é em torno de 3,5%, a inflação vai passar, vai chegar próximo, quase aí nos 6%, 5,7%, mais ou menos por aí. Então, a gente está fora ainda da meta da inflação, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a base para medir as metas da inflação. Por outro lado, nós temos ainda um número bastante grande de desempregados. E é uma questão até que é importante a gente mencionar, né, para entender bem esse conceito, né? Quando o governo divulga hoje taxa de desemprego, na maioria das vezes ele divulga a taxa de desocupação. Então, hoje a taxa de desocupação, ela vem diminuindo, né? Porque nós temos aí hoje em torno de 9%, aproximadamente isso, né? Mas é desocupação, não é desemprego. Porque a taxa de desemprego aberto ela é bem superior. E a taxa de desocupação ela não mede a realidade do ponto de vista de outras questões que são importantes em relação ao emprego. Por exemplo, a pessoa pode estar ocupada, mas ela de repente não tem uma carteira de trabalho assinada, ela não tem o fundo de garantia, ela não tem férias, ela não tem 13º, ela não tem os benefícios sociais que a legislação brasileira garante aos trabalhadores que têm emprego formal. Então, a taxa de desocupação, ela mede também o emprego informal, ela entra, a pessoa que está lá ganhando, sei lá, R$ 100 por semana, fazendo uma atividade ali marginal, né, dentro da atividade econômica, eu digo marginal, uma atividade que não é reconhecida do ponto de vista da questão formal, né? Então, ela está fazendo uma atividade que ela fazendo um bico e ganhando R$ 100 por mês. No final do mês, ela ganha R$ 400 por mês. Essa pessoa, quando o entrevistador do IBGE chega até ela e pergunta se ela está realizando alguma atividade econômica remunerada, a pessoa diz que sim. Então, isso diminui a taxa de desocupação, mas não diminui a taxa de desemprego formal.
que essa é uma questão muito importante, principalmente pelo seguinte: nos últimos anos, a taxa de desocupação vem diminuindo, mas o salário médio do brasileiro também vem diminuindo. O que isso mostra, então? O trabalho informal. Trabalho informal, que muitas vezes é aquele trabalho que garante a subsistência, muito pouco, né? Tanto que as pessoas precisaram dos auxílios do governo para sobreviver nos últimos tempos, né? Mas a taxa de desocupação seria uma coisa boa. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado isso, tá? Entender isso de uma forma real, entender isso que, olha, tá, é bom que diminua a taxa de desocupação, é bom, mas é muito melhor que diminua o desemprego informal. É esse que deve ser o objetivo da política econômica, reduzir o desemprego formal. Essa é a questão, porque senão o que vai acontecer? A gente começa a entender os números de uma forma equivocada. Outra questão que a gente percebe que a previsão do crescimento do produto interno bruto para este ano ainda é uma taxa de em torno de 2,5%, 2,7% que o mercado está estimando, mas por ano que vem ela é em torno de 0,5% ao ano. Ou seja, a economia brasileira ela entrou numa situação em que, de certa forma, a gente percebe o desgaste da atual política econômica. Por quê? Porque o próximo governo vai ter um desafio muito grande. Um desafio muito grande porque a gente percebe que existe uma questão muito difícil para ser trabalhada, que é a questão orçamentária. Então, hoje, existe uma figura na economia brasileira, quando se fala da questão fiscal, que é o teto de gastos. O teto de gastos é uma invenção, né, digamos assim, brasileira. A gente não encontra países onde existe uma lei que diga que o governo não pode gastar mais do que um certo limite, né? Porque isso, de certa forma, tira os poderes, né? Tira as atribuições de fazer política econômica de quem está no governo federal. Ah, professor, é uma dúvida que sempre surge, mas o teto de gastos é bom? Depende. Por quê? Se ele fosse bem construído, né, onde nós tivéssemos um nível ótimo de gastos em questões importantes como a saúde, como a educação, né, como a questão da infraestrutura, isso realmente garantido no orçamento e que isso não estivesse tão limitado por esse teto, eu diria que poderia ser bom. Por quê? A gente tem que pensar uma outra coisa importante: o Estado não deve ser administrado como eu administro a minha casa, né? Essa é um equívoco que se fala quando se fala que a economia do Estado tem que ser administrada que nem a casa. Tá? Se eu, na minha casa, na minha questão pessoal, eu gastar mais do que eu ganho, eu vou falir. Só que o Estado ele tem situações diferentes, situações emergenciais que devem ser tratadas de forma diferente. Principalmente se eu estou pensando num Estado como o brasileiro, um Estado onde nós temos ainda um grau de desigualdade muito grande e também onde nós temos um grau de pobreza extrema, né? Nós temos gente ainda, milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar, ou seja, a última estimativa que eu vi era 30 e tantos milhões de brasileiros com insegurança alimentar. O que quer dizer isso? Pessoas que comem menos do que deveriam comer, o mínimo para se manter saudáveis, né? Então, vejam como que eu posso defender um teto de gastos que vai reduzir a capacidade de investimento em saúde, de investimento em educação, de investimento em infraestrutura, né? Então, eu acredito que é importante a gente gastar, né, menos do que arrecada, sim. Fazer o superávit primário era uma coisa que já era padrão na economia brasileira, né? Se a gente for pegar o próximo presidente, o presidente Lula, que vai assumir nos próximos meses, né,
Ele, no seu governo, em todos os anos, ele teve superávit fiscal, né? Ou seja, gastou menos do que dentro do ano, gastou menos do que arrecadou dentro do ano. Mas qual que é o grande problema quando a gente começa a discutir essa questão? É a dívida que vem de um ano para outro. O endividamento, ele reflete, né? Reflete essa falta de capacidade de investimento. Por quê? Além do endividamento que o governo tem naturalmente, o que ele precisa fazer? Ele precisa pagar os juros da dívida com os bancos, que não é pouco, né? Mesmo assim, ele tem que ter dinheiro para investir em educação, em saúde, em infraestrutura, em coisas que fazem com que a sociedade brasileira avance rumo ao desenvolvimento econômico. Então, essa questão do teto de gastos é uma discussão bastante difícil, bastante delicada. Por quê? Porque se a gente for observar o governo atual nos últimos 4 anos, ele gastou além do teto, né? Algumas pessoas falam em torno de 500 milhões, outros chegam a quase 700 bilhões, perdão, de reais, né? Que é muito dinheiro, né? E agora, se a gente for ver o orçamento para 2023, só para atender o Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por criança, por família, né? Só para fazer para atender essa despesa, são quase 50 bilhões que se precisa a mais, né? Então, é uma discussão bastante delicada. Por quê? Porque o governo atual fez gastos, inclusive fora de períodos que normalmente se faz, época eleitoral, por exemplo, é proibido pela lei, mas fez-se uma PEC para permitir esse gasto mesmo em época de eleição. E agora o que acontece? O próximo governo tem uma situação bastante delicada pela frente. Existe uma forma de se resolver essa situação que é com o crescimento da economia. Se a economia cresce mais, arrecada mais, e com isso consegue ter dinheiro para gastar também. E quando eu falo gasto, é importante também separar algumas coisas, né? O teto é importante que ele limite os gastos correntes, por exemplo, financiamento da máquina pública, né? Para que haja uma eficiência maior do Estado brasileiro em relação aos gastos. Mas essa questão do investimento, o que é considerado investimento, o que não é, que é uma discussão bastante importante que tem que ser trabalhada. E o crescimento da economia brasileira, de certa forma, ele está limitado a situações que envolvem, além, né, do nosso desempenho internamente, questões que envolvem o desempenho da economia internacional. Então, o que a gente vem observando nos últimos anos? A pandemia, ela diminuiu a economia internacional, a economia mundial como um todo. Obviamente, o mundo cresceu mais do que o Brasil, infelizmente. A China cresceu mais do que o Brasil, tá? Mas mesmo a China, que vinha crescendo num patamar bem maior, a projeção de crescimento da China para 2023, tá, está em torno de 4,7%, mais ou menos. E para esse ano de 2022, a previsão é que ela cresça em torno de 3,5%. Então, vejam, o Brasil tem uma projeção de crescer 0,5%. Por quê? Porque nós dependemos dos outros países também. Nós dependemos de outras situações que fogem ao nosso controle. Então, o desafio que tem agora o novo governo é equacionar essa questão orçamentária. Eu diria mais, esse novo governo tem que mudar o arcabouço do orçamento. Então, o que precisa ser feito? Para o primeiro ano, uma ação emergencial para evitar que a economia venha a sofrer mais ainda, né? E principalmente para que os mais pobres, né, venham a sofrer ainda mais, porque
A gente sabe que na economia, algumas pessoas conseguem se defender da inflação porque ela tem um dinheiro aplicado, indexado à inflação. Então, as reservas estão lá aplicadas, indexadas à inflação. Então, pode ser que essas pessoas não tenham grandes ganhos, mas pelo menos ela mantém a sua renda lá, mantém a sua riqueza guardada. Só que os mais pobres não têm como fazer isso. E eles estão tendo dificuldade hoje até para comer. Por quê? A gente sabe que a inflação, ela mede um conjunto de índices, né? Mas é que nós temos alguns produtos que estão subindo muito além da conta, e esses produtos penalizam muito as pessoas que têm uma renda menor. Então, o grande desafio desse governo vai ser criar uma nova situação orçamentária para o próximo ano, e aí vai ter que fazer as mudanças, vai ter que mexer com a questão tributária, vai ter que discutir fortemente a questão dos incentivos, principalmente das desonerações fiscais, né, aquelas renúncias fiscais que o governo faz, vai ter que pensar tudo isso, vai ter que rediscutir essas questões para recompor o orçamento para os outros 3 anos de governo. Eu diria mais, a gente tem inclusive que pensar a economia não só nos 4 anos de governo, tem que pensar além. Isso até é uma certa obrigação, porque o Brasil obriga que se faça orçamento plurianual. Então, nós temos que fazer sempre orçamento além, né? Só que a grande questão vai ser como levar o país ao desenvolvimento econômico, reduzir a desigualdade, tá? Diminuir essas questões de desigualdade que são fortíssimas, sem comprometer a questão fiscal. Então, vai ter que se recompor essa estrutura fiscal e tributária. O desafio não é pequeno, realmente é um desafio muito grande, é uma situação que vai exigir muito cuidado na questão do tratamento das questões econômicas, né? A tranquilidade que se tem é que, por sorte, a composição aí da transição de governo, nessa equipe, principalmente na questão econômica, a gente vê que existe um equilíbrio muito forte, foram chamados economistas de várias correntes de pensamento da economia, e esse governo vai ter que fazer um governo que represente, né, aquela frente ampla que o elegeu. Então, vai ter um desafio muito grande, mas é possível fazer e tenho certeza que fará. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.